Foco, um olhar sobre os avanços científicos que influenciam o nosso dia a dia. Olá, um ótimo dia para você. Eu sou Bruna Dornas e este é o Ciência em Foco. O câncer de boca é o 7º mais comum no Brasil. Segundo estimativas do INCA, serão diagnosticados no país cerca de 15 mil novos casos da doença até o final deste ano. Aproveitando a campanha Outubro Rosa, que fala sobre a prevenção e combate ao câncer, eu convidei hoje a dentista doutora Regina Brelgada para falar conosco sobre os perigos do câncer de boca. Bom dia, doutora Regina. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Tudo ótimo, doutora. Obrigada por nos receber aqui no Ciência em Foco. Obrigada a vocês pela oportunidade. Doutora, ainda usando essa campanha bacana do Outubro Rosa como uma forma de prevenção ao câncer, a gente vai falar hoje sobre o câncer de boca, né? Que é uma das 10 formas de câncer mais prevalente na população. Você sabe nos dizer qual que é a história do câncer de boca, como ele acontece, como que ele aparece? Bruno, o câncer de boca ele é o 7º em prevalência no Brasil e não é um câncer muito discutido, né? Uhum. Ele tem como as principais causas o uso do cigarro, álcool, próteses desajustadas que ficam machucando a mucosa, né? E até a falta de higienização. A dificuldade de higienização ela pode ocasionar ou aumentar a probabilidade desse câncer. E o que assusta muito a gente é porque a gente não tem, na verdade, o hábito de olhar dentro da boca, né? Verdade. De fazer um exame intrabucal. Muita gente nunca olha embaixo da língua, não sabe nem como que é embaixo da língua, né? Então, quando a gente descobre o câncer, ele já está num estágio muito avançado, né? E aí já ocorre uma mutilação grande de face, né? O que assusta muito. Uhum. Doutora, quais são os aspectos clínicos mais comuns apresentados pelo câncer de boca? Olha, no início, a maioria ela vai se apresentar com algum tipo de lesão, tá? Que pode sangrar ou não. Tem gente que confunde muito com afta, mas é claro que não é para todo mundo que tem afta sair correndo desesperado, não. É uma afta que prevalece durante muito tempo, vale a pena olhar. Se tem alguma lesão, alguém que usa rote ou um aparelho e machuca, né, embaixo desse rote, desse aparelho, dessa prótese total, né, que é a dentadura. Se tem alguma lesão lá embaixo, não achar que é só a prótese que está machucando, olhar, porque pode ser, é uma ulceração normal, começa com uma pequena ulceração. E aí ele vai tomar diferentes formas, dependendo do tipo de câncer, né, que pode ser até, tem alguns que a gente fala aspecto de couve-flor, tem, né, algumas que que é a lesão mesmo que vai aumentar, outras vai aparecer só o edema, né, o inchaço. Tá? Doutora, mas e esse câncer de boca leva à perda de dentes, à perda dos ossos? Como é que funciona assim dentro da boca? Como qualquer câncer, né, quando a gente faz a retirada de qualquer tumor maligno do corpo, tem uma área que a gente precisa que a gente chama de área de segurança. Então, a gente não retira só o tumor. Então, quando vai haver a retirada desse tumor de modo cirúrgico, tem-se que retirar também uma área de segurança. Então, dependendo de onde esse tumor estiver, pode ser na língua. Então, a pessoa perde um pedaço da língua. Se for perto da gengiva, assim, do lado de fora, provavelmente vai perder os dentes que estão ali ao redor e vai perder estrutura óssea, né? E por ser boca, a boca é tudo muito pequeno, né? E é rosto, é face, aparece muito. Então, normalmente, tem-se mutilações grandes, né? Perda de osso, perda de mandíbula, perda de maxila e normalmente leva à perda de dentes também. Esses dentes têm que ser retirados. Só para a gente deixar claro, doutora, como é uma questão que não é tão discutida assim, como que o uso da prótese pode causar o câncer da boca? Vai aliar tudo, né? Quando a prótese ela vai promover aquela ulceração, vai causar uma lesão, uma ulceração mesmo, um machucado,
né, na boca, e aquele machucado vai ficar ali continuamente, se essa prótese não for bem adaptada. Se a pessoa tiver uma predisposição para que isso aconteça, pode haver mutação de célula e aí virar um tumor, tá? Entendi. Doutora, e de que maneira também o cigarro, né, a gente já falando desses outros elementos, de que maneira que o cigarro ele provoca as lesões de boca? O cigarro, ele tem os agentes cancerígenos, né, o tabaco principalmente, e ele está direto em contato com a boca, a porta de entrada, né, ele tem um contato muito próximo com a boca, tá? Então, da mesma forma, pode levar a mutação de célula e formação de tumor, né, da mesma forma que que o cigarro vai causar um câncer de pulmão, pode causar o câncer na boca também. Doutora, o câncer bucal, ele pode desencadear outros tipos de doenças na cavidade oral? O câncer bucal, ele é difícil falar isso, né? Porque eu acredito que o câncer bucal, ele é o estágio último de doença, né, da boca, né? Então poderia ser o contrário, algumas outras doenças podem levar ao câncer? Talvez a falta de cuidado, né? Sim. Que é não cuidar de uma ulceração, que é ter essa ulceração em boca e não higienizar e não procurar um dentista. A boca é um local muito cheio de bactérias, né? Uma infecção. Doutora, qual que é o tratamento para quem tem câncer de boca? O tratamento, ele vai ser radioterapia, quimioterapia e a retirada do tumor. Vai depender do tamanho e do estágio e do tipo de tumor que vai estar localizado. E quais são os efeitos da radioterapia e da quimioterapia sobre os dentes? Acontece alguma coisa? Há um enfraquecimento? Sim, inclusive a radioterapia e a quimioterapia, principalmente a quimio, ela vai promover uma diminuição da imunidade do paciente, tá? E isso de qualquer tipo de câncer. Por isso é interessante, antes de começar o tratamento de quimioterapia, de qualquer tipo de câncer, de qualquer lugar do organismo, tá, do corpo, passar pelo dentista. Porque se houver uma infecção na boca e essa pessoa fizer a quimioterapia, diminuir ainda mais a imunidade dela, pode agravar, pode trazer um agravamento dessa situação de inflamação, infecção, tá? E aí o tratamento é dificultado. Porque se precisar, por exemplo, de fazer uma cirurgia, de precisar de fazer uma extração de dente, pode haver necrose óssea. Então, muitas vezes, um paciente que é irradiado, né, que sofre radioterapia ou a quimioterapia, eles ficam impossibilitados por um tempo de fazer um tratamento odontológico mais completo. A gente tem uma limitação para esse tipo de paciente. Então, a partir de um diagnóstico de câncer, seja ele boca ou qualquer outro lugar do corpo, é interessante procurar um dentista para tratar os dentes antes de iniciar o tratamento, para que não haja nenhum problema depois. Ótimo, doutora. Eu queria que você desse aos nossos ouvintes as dicas, né? Quais são as principais formas de prevenção desse câncer de boca e da boa higiene, né, bucal mesmo, porque talvez, como você disse no começo da entrevista, não é um câncer muito divulgado, muito discutido, né? E às vezes as pessoas não tomam mais precauções por falta de informações, né? Então a gente aproveitar esse momento da conscientização, da prevenção do câncer, para a senhora nos dar, por favor, essas dicas de formas de prevenção. Gente, olhar dentro da boca, né? Puxar a bochecha, olhar se tem alguma manchinha, se tem alguma lesão dos dois lados, olhar embaixo da língua, tá? Se tem alguma lesão, mesmo o lábio, se aparece alguma manchinha, uma pintinha mesmo, pode olhar, procura o dentista, é interessante fazer um tratamento bacana. Quanto antes se descobre esse problema, melhor, né? Cuidado com álcool, tabaco, né? E as próteses. Não ficar com nada machucando. Hoje em dia não há necessidade disso, né? Hoje o tratamento odontológico ele é muito avançado, as próteses estão muito legais, estão muito modernas, para que a gente fique com algo incomodando dentro da boca.
Então, é realmente procurar um profissional que esteja apto a reconhecer esse tipo de lesão e para tratar a boca em geral, né? Agora, higienização é importantíssimo para todo tipo de doença bucal e nada vai substituir escova de dente, fio dental e pasta de dente. Tá? Então, o uso dos 3 é super importante. Doutora, ainda continuando nas dicas, só para a gente, né, fechar com chave de ouro, de quanto em quanto tempo é necessário ir ao dentista? Dicas de escovação, se eu puder dar alguma também legal pra gente. Mas eu acho que é importante dizer de quanto em quanto tempo é necessário ir ao dentista. No mínimo, uma vez por ano. É interessante que se vá ao dentista de 6 em 6 meses. É claro que depende de cada caso, né? Tem gente que vai passando pela avaliação do profissional, tem gente que vai precisar ir ao dentista fazer uma limpeza, por exemplo, de 4 em 4 meses. Tem gente que uma vez por ano é mais do que suficiente, tá? Então isso vai depender do paciente, mas uma média de 6 em 6 meses é interessante. E para higienização oral, fio dental pelo menos uma vez ao dia, no mínimo, uma vez ao dia, de preferência à noite. E escova macia. Nada de escovadura. Escovadura machuca a gengiva e escovadura é feita para prótese, tá? Escova macia é interessante. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação no Ciência em Foco. Foi um prazer. Eu espero recebê-la em outras oportunidades. Um grande abraço, viu? Tomara. Muito obrigada, viu, Bruna? Um abraço para você. Valeu, tchau, tchau. Tchau. O Ciência em Foco de hoje conversou com a doutora Regina Brelgada sobre os perigos do câncer de boca. Se você tem uma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a gente. O endereço é cienciaemfoco@alvoradafm.com.br. Se você quiser ouvir o nosso programa novamente, basta acessar o site alvoradafm.com.br. Obrigada pela companhia e um ótimo dia para você.